você advogou pro ex-presidente Michel Temer, Sim. né? Tua ligação com Brasília vem daí? Você já estava antes lá? E como é que foi essa experiência de advogar para um presidente da República num processo que era também uma tentativa de impeachment ali, né? De uma cassação de chapa, que no final de tudo resultaria no impeachment também, logo depois do impeachment que a gente já tinha vivido no ano de 2016. Eu acho que tem um parênteses nessa tua pergunta, Facchinetti, que eu acho que é importantíssimo, né? O momento político era algo imprescindível, assim, era uma coisa... Sem precedentes. Sem precedentes e numa gravidade, eu acho, muito séria, né? Porque a gente vinha de Lava Jato e vinha de toda uma retórica. Impeachment, né? Quando acontece o impeachment e você tem o caso da JBS, enfim, né? As gravações, aquela coisa toda... Aquilo ali era um cenário, era um vulcão em erupção. O caos. E o Gustavo estava no centro da coisa. Conta um pouquinho pra gente. Só para até explicar, né, Gustavo? Claro. A gente vinha do impeachment. Sim, o presidente Temer assumiu por ser vice e ali se discutia a cassação da chapa inteira. Exato. Na chapa Dilma Temer, né? Que era exatamente a chapa que a presidente tinha passado pelo processo de impeachment e tinha colocado o vice-presidente na presidência da República. Assim, as melhores coisas da minha vida eu não programei. Essa é uma isso desde a última, que é minha filha, até essa em específica. Então, a vida me trazendo boas surpresas, felizmente. E nesse caso foi assim, lugar certo, na hora certa. Vocês já estavam em Brasília ou não? Com o escritório? Não, ainda não. Eu tinha acabado de abrir o meu escritório em Curitiba. Eu deixo o escritório do Pereira em fevereiro de 2015, começo a estruturar o meu. A minha sala fica pronta em setembro, né? O meu escritório, a gente até mantém essa sala hoje ainda, mas fica pronto em setembro e eu sou contratado pelo Temer, se não me engano, em outubro. E foi uma coisa assim, realmente inesperada. Como é que vocês chegaram a uma ligação, Gustavo? Eu era advogado do PMDB aqui no estado. Quando eu saio para montar o meu escritório, eu tinha um cliente que acabou virando presidente aqui do PMDB, que tinha boa relação com o Temer. E aí ele acaba me indicando e, enfim, eu passei um mês indo a Brasília semanalmente para conversar com o Temer. Quase uma sabatina, assim, que ele... E era uma causa que todo advogado do direito eleitoral queria aquela causa, naturalmente, né? Tinha muita pressão em relação a isso. Eu tinha, na época, 35 anos. Não, 35 não. Tô falando de 2017. 17, né? Ou 16? Não, 2015. 15? Isso. 15. 15? Eu tinha 33 anos. Eu tinha 33 anos. E, enfim, a coisa foi, né? Aí primeiro eu comecei a advogar para ele enquanto vice-presidente. Sim, eu falei do processo de tentativa de cassação dele. Na verdade, tudo. Sim, foi depois, né? Foi depois. Em 15, né? Em 15 ele se elege em 14, né? E aí em 15 essa é uma ação que é de 2014 já, na verdade, no final eram 4 ações que foram reunidas todas juntas. E aí, então, ele me contrata em 15. O fato de eu ter... foi engraçado, porque estávamos advogando aqui no Paraná para a Gleisi, era candidato a governador em 14. A Gleisi perde no primeiro turno para o Beto. E um amigo meu estava coordenando a campanha, o jurídico da Dilma, e eu peço para ir para lá no segundo turno para ter experiência numa eleição presidencial. Fui, acabei fazendo bons amigos, depois eu fui até sem receber, né? Ele falou, vem, mas eu não tenho como te pagar. Eu falei, não precisa. Depois que eu não vi as doações do JBS, eu imaginei que eu devia ter cobrado. Devia ter cobrado um pouquinho. Podia ter cobrado. Mas enfim, ele disse, nesse momento não tem como, a campanha já está andando, o jurídico está pronto. Eu falei, não, eu quero ir para ter experiência. Aí fui, e depois acabei sendo contratado por um trabalho específico e acabei podendo receber o que eu tinha investido nisso, né? E isso ajudou, porque naquele momento, isso o Temer nunca me disse, é a minha percepção. Naquele momento ele não queria ter um rompimento com ela. Então foi quase que... O advogado dele virou desembargador federal. Ou seja, acabou vagando esse posto lá no entorno dele. E eu acho que nesse momento ele quis
me parece que a escolha se deu muito para não mostrar um rompimento com ela. Então, pô, alguém que já... Querer manter um pouco de relação. Tinha uma relação, já participou do teu jurídico de alguma forma. Então foi uma coisa... E claro, houve uma identificação minha com ele inequívoca, né? A gente se deu muito bem até hoje, né? Até hoje. Hoje é um bom amigo, é alguém que eu converso com frequência. Enfim, então eu começo como advogado vice-presidente, com uma pressão baixa, a ação estava lá, fazendo um trabalho técnico, e de repente ele vira presidente, e eu com 34, né, anos, ele assume em 16, né, em junho de 16, se não me falha a memória, então eu com 34 anos viro advogado-presidente da República. E a causa estava bem coordenada, assim, né, estava bem encaminhada, até que surge a JBS em maio de 17, e eu lembro bem que foi numa quarta-feira, eu estava em Brasília. E aí, como eu estava semanalmente em Brasília, eu acabei montando o escritório lá. E aí, no dia seguinte de manhã, uma jornalista, minha amiga, lá de Brasília, Andréa Sadi, me liga, e eu falava muito com a Andréa. Ela me liga e falou, acabou, enfim, acabou. Ou se o Temer não renunciar, ele vai ser cassado pelo TSE. E tudo que eu não queria naquele momento, eu brincava, mas falando sério, eu falei, eu não quero eu com 35 anos... Ter que botar... Não, ser reconhecido como um advogado que teve o presidente cassado. Falei, pô, vou ter um X nas minhas costas a vida inteira, né? Isso. E aquilo, assim, me motivou muito, né? Claro, não dependia só de mim, o trabalho técnico estava feito já, porque o julgamento estava marcado. Quando sai a JBS, o julgamento era dali 20 dias, então já estava... Enfim, tudo pronto. A causa estava pronta. Não é quente, é fervendo. E aí eu lembro muito desse fato, né? A André me liga de manhã e falou, Gustavo, acabou, enfim... Ou ele renuncia ou o TSE vai caçar ele porque tá insustentável, né? Aquele momento. Era muito perto, né? E aí começa e aí eu acabei integrando ali um núcleo muito próximo dele nesse momento, até porque, enfim, muita gente que estava perto correu. E eu enxerguei ali uma oportunidade profissional que provavelmente eu nunca mais terei, né? Enfim, naquela situação. Não fale isso. É difícil, né, Thiago? É uma conjunção de fatores, assim, mas vai ser difícil. A gente mora no Brasil, meu querido. Aqui é o samba do crioulo doido. Mas assim, o cara tá ali na hora certa. Tá ali na hora certa. Isso sem dúvida. É isso que eu quero lógico, competência também, né? Não, mas é isso. Se você tá na hora certa, no lugar certo, isso te pressupõe alguma ligação em um momento histórico futuro. Na minha opinião, assim, eu acho que você tem capacidade de lutar e defender e trabalhar em cima de uma situação como aquela, naquele momento, daquele jeito, com o julgamento em 20 dias... Vai fazer parte de outras em algum outro momento, né? Se fosse alguém no futuro que tivesse uma situação tão ruim quanto essa, certamente, em quem que você se apoia? Alguém que já passou por isso. Mas é que se você não confia... Primeiro que não dá tempo, assim. Se você não confia... Primeiro que a relação de advogado-cliente é uma relação de confiança. Né? Então, assim, acho pouco provável que se algum presidente na vida tiver de novo um problema desse, o cara vai, você que nunca foi meu advogado, venha. É pouco provável. Mas, enfim, acontecendo, como eu disse, as melhores coisas da minha vida eu não esperava que acontecesse. Não dá pra dizer nunca, mas... Então, assim, foi tudo muito... você não tem como se preparar para aquilo, assim. Então, a coisa foi acontecendo... e depois, felizmente, né, houve ali a reação, né, dele e nossa, né, do entorno, juridicamente falando, podendo desmentir aquela frase que não houve. Sim. E, enfim, conseguir reagir politicamente. Ele é um cara muito hábil, né, e, enfim, muito bem quisto no Congresso. Eu via muito isso lá, porque é um cara agradável, um cara ele afável. Ele era o cara do Congresso, do né? Congresso, aquele era o ambiente dele. Foi presidente da Câmara 3 vezes, era presidente do PMDB 15 anos. É um cara que, indubitavelmente, sabe fazer política no Brasil. Esse é o cara. Sim, sem dúvida. Ele tem muita capacidade. E aí, acho que a gente tá com 1 hora de programa. Eu preciso voltar numa coisa que você esqueceu. Qual? No nosso metaverso. Não, espera aí, deixa eu... Então vai. Vamos assim, só para fechar esse assunto. Ping-pong. Como é que você vê isso, né? Essa questão, para fechar, da judicialização da política, e aí a gente pode colocar vários integrantes desse processo, a gente pode colocar o STF, que no final de tudo, ano que vem, por exemplo, o próximo presidente vai ter direito a escolher 2 ministros, indicar 2 ministros. Como que você vê isso e como que você vê o instrumento do impeachment? A gente teve 2 já aqui no nosso país e quase
foi para um terceiro, uma cassação que resultaria também, mais uma vez, na saída de um presidente do mandato, o cargo mais importante do executivo do país. Como que você vê isso, assim, essa questão da judicialização da política hoje no país e desse instrumento que faz parte, ele está aí para ser utilizado, mas que pode ser banalizado em algum momento? Eu acho que assim, é sempre traumático, né, o impeachment. É melhor que não tenha. Claro. Tá? Mas eu vivi 2016 e eu vi que assim, não tinha condição de você... Insustentável. Era insustentável. Então assim, que bom que a gente tem um mecanismo de impeachment. E assim, eu vejo, apesar de todo esse momento que a gente está passando, e todas essas críticas e todas essas dificuldades, as instituições estão funcionando no Brasil há muito tempo, né? Então assim, desde a nossa Constituição de 88, enfim, as instituições estão fortalecidas a ponto de funcionarem. E mesmo com todos esses ataques que elas vêm sofrendo, o Supremo, o Congresso e outras tantas, né, elas têm funcionado e têm dado resposta. Então eu vejo o impeachment nesse sentido. O impeachment não é um processo jurídico, é um processo político. Ele precisa de um fundo jurídico, naturalmente, mas ele é um processo político. Como a gente não tem aquele mecanismo de recall que alguns países da Europa têm, chega no meio do mandato, você tem a possibilidade de decidir se quer continuar ou não. Como a gente não tem um sistema... onde você tem, enfim, um parlamentarismo, que você tem a figura do primeiro-ministro, que você pode trocar, entendeu? Eu já faço uma pergunta, continua. Ou a proposta que o Temer e o ministro Gilmar Mendes defendem do semipresidencialismo, que seria você trazer aspectos positivos. Então, assim, sem essas possibilidades de traumas menores, o impeachment, enfim, é um instrumento constitucional, é um instrumento legítimo, que pode ser um pouco com o seu risco um pouquinho diminuído se você diminuir o número de partidos, por exemplo. Daí você tem um controle um pouco maior. A governabilidade fica um pouco menos difícil.